Olá! Hoje nós vamos resolver o bloco de questões da matéria de Geografia do Colune 2021. Vamos começar pela questão de número 2. Bom, nós podemos observar que o mapa ele está mostrando uma área de desflorestamento na Amazônia Legal. Primeiramente, se faz necessário recordar que a Amazônia Legal é diferente de região norte, que por sua vez também é diferente de floresta amazônica. Quando nós abordamos o termo Amazônia Legal, nós estamos falando da parte da floresta amazônica que consequentemente pertence ao nosso país. Região Norte diz respeito aos estados ao conjunto de estados de uma das 5 regiões brasileiras, o que engloba o estado do Acre, do Amazonas, Rondônia. Então, são alguns estados que juntos formam a região Norte. Floresta amazônica, por sua vez, vai se referir àquela floresta que se faz presente tanto no Brasil, assim como em países vizinhos. Bom, então nós temos que recordar a diferença destas 3 nomenclaturas. Se for observar, nós podemos perceber que os estados que mais compreendem essa área de desflorestamento está abrangendo os estados de Rondônia, o estado do Mato Grosso, o estado do Pará, o estado do Maranhão. Então, para a prova do Colune, se faz necessário ter em mente o mapa dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e saber também os estados que fazem parte da região Norte, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, da região Sudeste e da região Sul. Para a prova de Geografia do Colune, se faz necessário, então, ter o pleno domínio das 5 regiões brasileiras e conhecer todos os estados. Então, pela análise do mapa da área de desflorestamento no Brasil, percebe-se que estes estados, o estado de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão, são os estados em que esse desflorestamento se faz mais presente. Então, a partir desta análise, vamos verificar o que a questão está solicitando. Com base no mapa e nos conhecimentos geográficos, é correto afirmar que, primeiramente, tomar cuidado com a nomenclatura, se a questão está pedindo alternativa certa ou errada, incorreto ou correto. Aqui, no caso, está pedindo o correto. Então, nós vamos ficar atentos ao que está sendo definido como correto. Então, vamos analisar. Letra A. O mapa mostra apenas o desmatamento na região norte. Primeiramente, cuidado com essas palavras que fazem exclusão. Apenas, somente. Então, essas palavras, elas estão restringindo. Se for verificar o mapa, nós percebemos que não é só a região norte, tendo-se em vista que o estado do Mato Grosso, ele faz parte da região centro-oeste. Então, o que vai tornar a letra A incorreta, ao afirmar que somente a região norte, de que o desmatamento na região norte, e não inclui o Maranhão, errado. Se for verificar, nós temos o Maranhão aqui. Então, o Maranhão também faz parte desta nossa análise. Portanto, letra A, errada. Letra B. O estado do Tocantins é o que apresenta a maior taxa de desmatamento. Se for analisar, o estado do Tocantins não é o que apresenta o maior desmatamento, tendo-se em vista que essa maior taxa se faz presente no estado de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Maranhão
Então, que vai desconsiderar e vai tornar esta alternativa errada. Letra C. As áreas mais desmatadas estão localizadas nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará e Maranhão, que representam espaços de intensos conflitos pela posse da terra e expansão da fronteira agrícola. Verdade. A fronteira agrícola no nosso país, ela está se estendendo para estados da região norte. Outro ponto a se destacar é que 50% dos conflitos de terra que ocorrem em todo o nosso país se faz presente nos estados da região norte e também nordeste. Até o momento, a letra C é a que mais se enquadra no nosso estudo e o que foi solicitado mediante questão. A letra D vai dizer que os estados do Acre, Roraima e Amapá, que possuem a menor densidade demográfica, são espaços ocupados apenas pela floresta amazônica e não possuem áreas de desmatamento. Errado. Todos os estados possuem área de desmatamento. Novamente, temos que tomar cuidado com as palavras, com os termos restritivos. Então, a alternativa correta que a nossa questão está solicitando é a letra C. Bom, a nossa próxima questão é uma que vai falar sobre um dos 6 continentes que nós temos, que no caso é o continente da Antártida. Então, nós podemos observar a Antártida, porém, antes vamos fazer a leitura de uma parte do texto para poder entender o que a questão está nos dizendo. Leia o texto a seguir e analise o mapa. A Antártida é um continente muito especial. Seu valor científico se deve a diversos fatores, fauna e flora desenvolvidas em condições extremas, geleiras que são colossais reservatórios de água doce e ainda possuem gases aprisionados que permitem que se faça uma reconstrução paleoambiental da Terra. Relevos e solos que compõem paisagens únicas e com grandes processos singulares que permitem até mesmo que se façam comparações com as condições de outros planetas. Clima extremo, que caso seja alterado, acarretará em influências na América do Sul. Um primeiro ponto a se destacar é que, apesar da Antártida ser um continente, ela não possui uma população fixa. Quem reside na Antártida são alguns pesquisadores, cientistas, que estão monitorando os efeitos do aquecimento global, tendo-se em vista de que o aquecimento global ele causa o derretimento das geleiras da Antártida. Então, alguns países possuem base de pesquisa na Antártida, como é o caso do Brasil. O nosso país tem a Estação Antártida Comandante Ferraz, que se faz presente neste grande continente, analisando os efeitos do aquecimento global. Bom, perante o enunciado da questão, vamos analisar o que ela está solicitando. Este é o mapa da Antártida. Assinale a afirmativa incorreta sobre o continente antártico. Cuidado, esta questão não está solicitando a afirmativa ou alternativa correta, e sim o que está errado sobre a Antártida, sobre este grande continente, que é o maior deserto gelado do mundo. Vamos analisar a letra A. A Antártida tem função estratégica, rica em petróleo e outros recursos naturais. Até o momento, a alternativa está certa. A Antártida, ela tem muitos outros recursos naturais além do petróleo, como o chumbo, ferro, carvão,
ouro, níquel e outros recursos naturais que se fazem presente. É um continente que, por convenção internacional, não pertence a nenhum país, constituindo bases de pesquisa para vários estudos. Correto. A Antártida não tem bandeira, não tem população fixa. O que nós encontramos é um grupo, um conjunto de pesquisadores que se fazem presentes neste continente, monitorando os efeitos do aquecimento global. Tal como dito, o próprio Brasil possui a Estação Antártica Comandante Ferraz. Então, nosso país se destaca nos estudos perante a este fenômeno mundial que está afetando o mundo. Então, a letra A está correta. Ela não faz parte da resposta da nossa questão, tendo em vista de que ela quer a alternativa incorreta. Vamos analisar a letra B. O continente de clima polar caracteriza-se por temperaturas extremas, negativas na maior parte do ano, o que justifica, entre outros fatores, a presença de grandes geleiras. Correto. O clima da Antártida, o clima da Antártida é o clima polar e ele é negativo com baixas temperaturas, o que proporciona então a presença de grandes geleiras. Bom, então não é a nossa alternativa também. Vamos analisar a alternativa da letra C. A Antártida é cobiçada por vários países e atualmente alguns deles mantêm bases de pesquisas científicas espalhadas pelo continente, demonstrando interesses geopolíticos. Verdade. Nós percebemos que a Antártida ela é cobiçada por vários países, principalmente pelo que foi afirmado na alternativa da letra A, pela presença de recursos naturais, como carvão, chumbo, ferro, ouro, níquel. Isso tudo vai atrair o interesse de outros países, principalmente os maiores consumidores desses recursos. Além disso, é base de pesquisas científicas, como foi informado o caso do Brasil, que possui a Estação Comandante Ferraz. E sobrou então a letra D. O continente é o habitat natural de ursos polares. Errado. A Antártida não é um habitat natural de ursos polares, e sim de pinguins. Ursos polares, eles vivem no Ártico, que é um enorme mar congelado que nós encontramos no hemisfério norte. Então, a alternativa incorreta vai ser a alternativa da letra D, ao afirmar que o continente da Antártida é o habitat natural de ursos polares e de pinguins. Essa parte já traduz ela como a alternativa incorreta. Além do mais, fala-se que a Antártida une-se à Terra do Fogo por meio da Península Antártida. Também está errado. A Terra do Fogo faz parte de um arquipélago isolado que está dividido entre a Argentina e o Chile. E nós estamos falando de um grande continente, que é o maior deserto gelado do mundo. Então, a alternativa incorreta é a alternativa da letra D. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela é bem interessante, porque ela está solicitando para você observar a imagem e ler o texto. Só que essa imagem, ela se refere a um acontecimento muito importante, que foi no dia 5 de novembro de 2015, que foi o rompimento das barragens de Mariana. No caso, o texto ele vai abordar os 5 anos desta grande tragédia. Vamos ver o que a questão está nos solicitando para análise. Tragédia de Mariana, 5 anos, sem julgamento ou recuperação ambiental. Esperança, preparação para o inesperado, injustiça, tristeza e revolta.
Nesta quinta-feira, 5/11 de 2020, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa 5 anos. A barragem da Samarco, cujas donas são a Vale e a BHP, rompeu-se na tarde do dia 5 de novembro de 2015, provocando 19 mortes. Então, até o momento, o texto está falando dessa destruição. Além de destruir casas, o mar de lama devastou o Rio Doce e atingiu o oceano no Espírito Santo. Então, tem algo na geografia que se chama escala geográfica, que é diferente da escala cartográfica. Quando você vai analisar a escala geográfica, você está se referindo ao tamanho do fenômeno analisado, à dimensão do fenômeno analisado. Neste caso, foi tão grande a proporção dessa tragédia que, além de afetar o local, que foi o município onde aconteceu o rompimento, atravessou-se estados até atingir parte do Oceano Atlântico. Então, nós percebemos que foi destruído o leito do Rio Doce e todos os locais em que esse rio perpassa. Nestes mais de 1,8 mil dias, os responsáveis pela tragédia não foram julgados. Em 2019, o crime de homicídio foi retirado do processo. As mortes provocadas pelo rompimento da barragem foram consideradas pela Justiça como consequência da inundação causada pelo rompimento. Durante este período, as comunidades destruídas não foram reconstruídas e ainda faltam respostas para a recuperação do meio ambiente. Ou seja, o texto ele fala sobre os efeitos desta grande tragédia, sobre as pessoas que tiveram as suas perdas, os seus bens destruídos, além do mais, as perdas de vidas humanas também. Sobre a tragédia de Mariana, é correto afirmar que, mediante esta análise e conhecimento sobre essa grande tragédia, o que é correto afirmar? Letra A. Ocorreu na região sul de Minas Gerais, banhada pela bacia do Rio Doce, que é fortemente influenciada pelo clima subtropical. Isso está errado. Nós sabemos que o clima subtropical se faz presente no Brasil na região sul. Então, isso aqui vai abranger a região sul do nosso país, que vai abranger os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a alternativa A, ela está incorreta. B. Ao verem soterrados os distritos de Paracatu, de Baixo e Bento Rodrigues, as pessoas que ali viviam perderam também a referência de lugar. Correto? Lugar é aquele sentimento que a pessoa tem de pertencimento. Quando nós estamos falando de lugar, nós estamos dizendo: este é o meu lugar, aquele espaço que eu sinto os meus laços familiares, os meus laços de pertencimento. As pessoas, ao verem soterrados ali, aquele local, elas vão perder o seu lugar, a sua identidade. Então, ao verem soterrados os distritos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, as pessoas que ali viviam, elas vão perder também a referência do seu lugar de pertencimento. Até o momento, a letra B se enquadra como sendo a correta. Vamos analisar a letra C e D também. Letra C. A tragédia de Mariana impactou negativamente apenas os pequenos agricultores. Cuidado com os termos restritivos. Não impactou apenas os pequenos agricultores, não. Não foram só os pequenos agricultores. Todos os processos, todos os agentes envolvidos, proprietários rurais também, que tinham suas terras ao longo do Rio Doce, no estado de Minas Gerais,
não só no estado de Minas Gerais, todo aquele espaço em que o rio perpassa, tendo-se em vista de que ele atingiu outros espaços, outros estados, até chegar ao Oceano Atlântico. Vamos analisar a letra D. O impacto ambiental dessa tragédia não provocou grandes danos. Errado. Provocou sim, este não está, ele que está errado. Provocou grandes danos marinhos na foz do Rio Doce, desde o estado de Minas Gerais até o estado do Espírito Santo e sua chegada no Oceano Atlântico. Então, nós percebemos também que a afirmativa da D, ela está incorreta. A letra certa é a letra B. Ao verem soterrados os distritos Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, as pessoas que ali viviam perderam também a referência de lugar. Um conselho é estudar os principais conceitos da geografia: território, lugar, espaço, fronteira, paisagem, porque o Colune, ele vai solicitar de você o conhecimento sobre estes conceitos da geografia. Bom, bons estudos e você vai passar.